Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que o Senhor quis dizer com ai em Isaías 10? O que seria privar da justiça os pobres? O que seria a neutralidade política da igreja? Qual é a crença da igreja relativa a governos e leis? Os governos dos homens foram instituídos por Deus? Qual é o limite de governos e arbítrio do homem? Quem deve ser apoiado para governar? Qual é a relação entre religião e leis humanas? O que seria obedecer, honrar e manter a lei? Existem leis ruins? Existe uma exceção para apoiar leis? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, essa semana nós vamos estar estudando, vem, segue-me, o livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo número 12. E eu escolhi um capítulo aqui, o 10, Isaías, capítulo número 10, e alguns versículos para abordarmos algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, lembrar aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho e compartilhe com as pessoas que vocês gostariam. Como esse mês, do mês de setembro, nós vamos comemorar a independência do Brasil e no começo do mês de outubro nós vamos então às eleições. Eu gostaria de abordar algumas coisas para que nós possamos ter como auxílio, talvez ampliar nossa visão na importância de nós participarmos como cidadãos das eleições. Mas uma coisa importante, nós podemos também, como membros da igreja, principalmente, que tem convênios com Deus, desde as águas do batismo, qual é a visão que nós precisamos obter, alinhada à vontade de Deus em relação aos governos e às leis dos homens. Então eu gostaria de iniciar aqui, e eu vou usar o Isaías capítulo 10, versículo de 1 a 4. E também para aqueles que quiserem acompanhar, como nós na verdade sabemos, Nefe, ele ensinou muito o livro de Isaías. E ele também, então, ele repete essas palavras em 2 Nefe 20, de 1 a 4 também. E vamos entender então aqui o que Isaías está falando em relação a governos aqui. Então, se nós formos ver aqui no cabeçalho de Isaías número 10, diz: a destruição da Síria é o símbolo da destruição dos iníquos na segunda vinda. Poucas pessoas restarão depois que o Senhor voltar. O remanescente de Jacó retornará naquele dia. E então Isaías estava falando para o povo daquela época, e vamos lembrar que o livro de Isaías é um livro onde nós vamos aprender e precisamos entender, e talvez muitas pessoas, embora o livro de Isaías está no Velho Testamento, 600 anos antes de Cristo, mas nós na verdade sabemos que praticamente o livro todo de Isaías, as revelações são para esses dias, os nossos dias. Então, nós que estamos vivendo nessa época, somos a geração desse povo da época de Isaías, e esse povo já estava, na verdade, imaginando ou vendo como seria o nosso tempo. Então, isso é para o nosso tempo aqui. Então, no versículo 1 ao 4, Isaías então diz: ai dos que decretam leis injustas, e dos que prescrevem decretos opressores, para privarem da justiça os pobres e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem vos refugiareis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória?
E no versículo 4, então, ele encerra dizendo: sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos, com tudo isso, a sua ira, a ira de Deus, não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Então, na verdade, aqui nós vamos entender que a ira de Deus é a justiça, né? Que virá a justiça de Deus. E seria interessante lermos também, segundo Nef 20, onde Nef ele repete, né, essas palavras de Isaías e diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas e que escrevem perseveridades por eles prescritas, para apartar do juízo os necessitados e tirar o direito aos pobres de seu povo, de meu povo, para que as viúvas sejam sua presa e para roubarem os órfãos. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis vossa glória? Sem mim eles se abaterão entre os presos e cairão entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira, ou julgamento de Deus, não se aplacou, mas ainda está estendida a sua mão de misericórdia. Então ainda há tempo, né, daqueles que fazem leis, ou que decretam leis, como diz aqui no início, as leis que prejudicam, né, e que tiram o direito do povo, né, dos pobres, dos órfãos, das viúvas, né? E nós vemos hoje os governos, e como nós já estamos vendo em algumas aulas anteriores, muitas coisas estão se repetindo hoje, a situação é a mesma, governos ruins são os mesmos, combinações secretas e muitas outras coisas que nós conhecemos que acontecia nessa época no livro de Mórmon, também acontece nos dias de hoje, embora só mudam as pessoas. E o que seria interessante hoje é nós avaliarmos qual é a visão, né, do Senhor através da política, ou como nós devemos nos comportar e o que fazer. Existe, na verdade, uma revelação moderna que é a seção número 134. Antes de nós entrarmos nela, lembrar que Isaías ele disse lá: ai dos que decretam leis injustas. Então o próprio Senhor está dizendo através do profeta, que falou: ai daqueles que fazem isso, para privarem da justiça os pobres. O que farei vós, injustos, no dia da visitação? Ou seja, no dia que o Rei dos Reis retornar. E no 4, com tudo isso a sua ira, ou seja, o julgamento de Deus, não se apartou. Quer dizer, não vai deixar de acontecer. Mas, antes que aconteça, ele diz: ainda está estendida a sua mão de misericórdia, para aqueles que reconhecerem o erro, se arrependerem e começarem a fazer as coisas ou governar de uma forma que seja mais justo no bem comum de todos, né? E eu gostaria de convidá-los a abrir, então, Doutrina e Convênios, na seção 134. Essa é uma seção que tem 12 versículos, ok? E esses 12 versículos vão falar sobre qual é a posição da igreja em relação à política. Mas antes, vamos lembrar, recentemente recebemos uma carta da primeira presidência, provavelmente foi lida nas reuniões sacramentais e está no quadro de anúncio, e essa carta é datada de 6 de outubro de 2020. Até esse ano que nós recebemos essa carta, era lida uma carta antiga, quase com o mesmo contexto que essa. Mas eu gostaria de pegar parte dessa carta para nós podermos entender, e pelo menos eu vou tentar te transmitir isso na minha visão. Então a carta diz o seguinte: nós também os exortamos a despender o tempo necessário para que se informem sobre as questões que precisam ser levadas em consideração e sobre os candidatos que vocês estão pensando em escolher. Além das opções já disponibilizadas a vocês,
por meio da internet, de debates, de outras fontes, a Igreja ocasionalmente publica informações sobre questões morais específicas sobre as quais ela já tem uma posição e que pode ser encontradas no site da sala de notícias da Igreja, conforme o endereço que está na carta. Então, no meu entendimento, a carta e a primeira presidência exorta todos os membros da Igreja a despender um tempo para estudar os candidatos, estudar as propostas, estudar a sua cartilha, né, ou o que ele propõe, caso seja eleito no governo dele. E aqui diz que essas considerações, né, devem ser levadas com assuntos de importância do bem comum, preservando família, como nós na verdade aceitamos e defendemos isso, e muitas outras questões que nós realmente sabemos que estão alinhadas com os mandamentos de Deus e a vontade de Deus. Então, nesse canal de sala de notícias da Igreja, são vários assuntos abordados para que cada membro conheça qual é a posição oficial da Igreja. E aí, então, nós vamos, ao escolher um tempo, despender um tempo de estudar os candidatos e suas propostas, buscar aquele que esteja mais alinhado com esses aspectos que nós apoiamos e defendemos. E a carta continua: princípios compatíveis com o Evangelho podem ser encontrados em vários partidos políticos, e os membros devem procurar os candidatos que melhor incorporem esses princípios. Então, estudar bem qual é a posição da Igreja em vários assuntos e qual o candidato que mais incorpora isso, né? E aí, encerrando a carta, diz: embora a Igreja afirme sua neutralidade institucional em relação a partidos políticos, ou seja, a neutralidade política é da Igreja, não dos membros. Então diz, e candidatos, os membros podem participar porque na verdade a Igreja nunca vai dizer, olha, votem nesse ou naquele. Por isso que é essa neutralidade política. Nós é que temos que usar a nossa liberdade, a nossa inteligência para podermos associar. E temos uma direção. Qual é a direção? Buscar aqueles candidatos que mais incorporem os princípios do Evangelho, aquilo que nós vivemos e defendemos e temos testemunho. E aí então ele diz, os membros podem participar individualmente no processo político. Esforcem-se para viver o Evangelho em sua própria vida, demonstrando amor cristão e civilidade no diálogo político, né? E assinado pela primeira presidência. Então vamos lembrar que essa, na verdade, civilidade política é de nós podermos aceitar os contrários, né? Eu tenho uma opinião, outra pessoa tem outra, nós podemos conversar, continuar amigos e cada um continuar com a sua opinião, se assim o desejar. Escolhendo em quem vai votar, quem vai escolher. Então isso é uma questão pessoal e individual. E nós temos que participar como somos incentivados. Eu gostaria só de nós, antes de entrarmos na sessão número 134, que eu os convido a abrir, a partir do cabeçalho nós vamos ver todos os versículos, só que nós vamos dividir essa aula em duas partes. Como esse capítulo, ou melhor, essa sessão Doutrina e Convênios 134, ela tem 12 versículos, nós vamos estudar 6 versículos nessa primeira parte e os outros versículos na segunda parte da aula. Então eu gostaria só de indicar para vocês, até para ajudar aos membros e as pessoas que desejarem, para ter uma visão da posição oficial da Igreja em alguns aspectos. Então nós temos 2 discursos do presidente Benson, um desses discursos do presidente Benson, intitulado Padrões Cívicos para os Santos Fiéis. Então, o presidente Ezra Taft Benson foi um dos profetas da Igreja. De novembro, ele foi, na verdade, o presidente da Igreja de novembro de 85 a maio de 94. Ele foi ordenado apóstolo em 7 de outubro de 1943 até o seu, que ele morreu, né? Até em 94. Esse discurso foi feito na conferência número 142 da Conferência Geral de abril de 72. Só que esse discurso ele foi publicado somente na revista Ensign, em inglês.
E ele foi publicado nessa revista Ensaio de julho de 1972, da página 61 a 64. E aqueles que desejarem ter esse discurso em português, por favor, entre em contato comigo e eu posso compartilhar esse discurso em português. E aqueles que quiserem buscar nessa revista Ensaio também em inglês, vocês vão encontrar esse discurso. E um outro discurso também, em português, é a ameaça do comunismo. O presidente Benson também, ele fez esse discurso na conferência de abril de 1960, e ela foi publicada na Liarona de março de 61, a partir da página 78. E o presidente Ezra Taft Benson, do Conselho dos 12, discursa na conferência de 6 de abril de 1960 sobre a ameaça do comunismo. Analisa a estratégia de expansão do comunismo soviético, que em 40 anos havia conseguido domínio sobre mais de 700 milhões de pessoas. E como seria a vida americana se os Estados Unidos viessem a se tornar comunistas. Explica o que o povo americano deveria fazer para evitar que esse mal ocorresse. Há muitas lições a serem aprendidas aqui. E é erguido, na verdade, um estandarte. Então, o presidente Ezra Taft Benson, nesse discurso, ele dá uma visão do que é o comunismo, o quanto é ruim esse regime comunista. E que nós não devemos permitir que isso tome conta do nosso país, sendo que nós é que escolhemos os governantes. Então, indo para a sessão número 134, se nós formos ver o cabeçalho da sessão diz o seguinte: declaração de crença relativa a governos e leis em geral, adotada por unanimidade de votos na Assembleia Geral da Igreja, realizada em Kirtland, Estado de Ohio, 17 de agosto de 1835. Naquela ocasião, realizava-se uma reunião de líderes da igreja, reunidos para examinar o conteúdo proposto para a primeira edição de Doutrina e Convênios. Na ocasião, deu-se o seguinte preâmbulo desta declaração: para que nossa crença com respeito aos governos da terra e às leis em geral não seja interpretada nem compreendida erroneamente, achamos conveniente apresentar ao final desse volume nossa opinião concernente ao assunto, que é o assunto sobre a política. Então nós vamos ver aqui e vamos lembrar que essa sessão 134, ela antes dela ser compilada, ela tinha, na verdade, o título como Declaração sobre Governos e Leis. E aí foi colocada no livro Doutrina e Convênios como a sessão número 134. Mas quando ela foi escrita, antes de ser compilada a sessão propriamente dita, ela tinha esse título, a Declaração sobre Governos e Leis. E é o que nós vamos ver aqui. Qual é a visão oficial que nós precisamos ter. E claro, cada um vai fazer as suas escolhas de acordo com o seu entendimento. Então, iniciando aqui no versículo 1, o versículo 1, lendo aqui na seção número 134, diz o seguinte: nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem, e que ele considera os homens responsáveis por seus atos, em relação aos mesmos, tanto na formulação de leis como em sua execução, para o bem e segurança da sociedade. Então, nós também cremos, e acreditamos que os governos foram instituídos e que devemos considerar, os homens que fazem leis e estabelecem e governam, eles são responsáveis pelos seus atos. Então aí nós vamos ver aqui uma observação. O Senhor, desde o início do mundo, revelou a Adão uma forma perfeita de governo. E este, sim, foi instituído por Deus para o benefício do homem. Mas não asseguramos que todos os governos, ou qualquer governo estabelecido por homem, foram originados pelo Senhor, embora ele os controle.
Foi pouco tempo depois de estabelecer o seu governo com Adão e de haver-lhes ordenado que ensinassem princípios corretos a seus filhos, que os homens começaram a se rebelar e se afastar dele. Por isso, então, que nós cremos que os governos foram instituídos por homem desde Adão. Mas, depois disso, muitos homens se afastaram de Deus e começaram a ter suas ideias diferentes ou não alinhadas com a vontade de Deus. Mas, ainda assim, nós, independente do país que nós vivamos, nós devemos cumprir as leis do país que nós habitamos. E vamos aprender como devemos fazer isso da melhor forma possível. Ainda no versículo 1, daquela época em diante, os homens usurparam a autoridade de governar, e dali para frente, com raras exceções, os governos existentes na terra foram e são governos estabelecidos pelo homem, e a mão orientadora do Senhor, através de revelação e autoridade investida em seus servos, passou a ser completamente ignorada. Então, desde a época de Adão, que o Senhor estabeleceu o governo, e alguns homens se afastaram, usurparam dessa autoridade, por isso então que hoje é ignorada, né, a vontade de Deus nos governos, né? Dia virá, e ele está às portas, em que o Senhor virá com grande poder. Por fim, os governos da autoria deles e assumir o lugar a que tem direito como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, haverá um dia que o Senhor voltará, segunda vinda, e ele vai tomar o seu lugar como Rei dos Reis. E encerrando, ele diz: Deus considera os homens responsáveis por seus atos, tanto no fazer leis como no administrá-las. O presidente John Taylor disse algo muito importante: se os homens serão trazidos ao tribunal do julgamento devido a cada um de seus atos secretos, quanto mais os administradores terão que prestar contas de seus atos públicos perante Deus e dos santos sacerdotes. Então, mesmo homens que por alguma razão foram abençoados para estarem e receber autoridade, estarem num governo, governarem, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual ou municipal, eles também vão responder pelo que eles vão fazer, porque a responsabilidade deles não é individual, ele é público, ele está lá governando ou representando um determinado número de pessoas, e o que ele fizer pelo bem ou pelo mal dessas pessoas, ele também vai responder. O versículo número 2, então, Doutrina e Comércio 134 diz: cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência, o direito e domínio de propriedade e a proteção da vida, que é a liberdade de expressão, a liberdade de você poder ter o livre exercício de consciência, né? Por isso que a eleição, cada um vai votar naquele que a pessoa entende que aquele candidato protege o que ela defende, ou que está alinhado com o que ela pensa. Por isso, cuidado que nós, como membros da igreja, devemos ter para não apoiarmos homens que vão buscar apoiar leis, ou às vezes fazer leis que firam os princípios de um padrão elevado, de um padrão divino, e que fere os mandamentos de Deus. Então, lendo esse versículo, nós vamos ver: nenhuma lei deve ser promulgada que prive o homem do direito de escolher. O livre-arbítrio é fundamental como lei da conduta humana. Os homens têm o direito de obedecer e desobedecer à lei, como bem entenderem, e arcar com as consequências. Essa ideia é parte preponderante da filosofia de todos os santos dos últimos dias. Então, nós, como membros da igreja, devemos ter essa filosofia, que todo mundo tem que ter a liberdade, como diz lá no versículo 2, de garantir a cada indivíduo o livre exercício de consciência. Mas, claro, os homens podem escolher cumprir ou não a lei, só que ele vai arcar com as consequências por escolher não cumprir a lei, né?
ou ele vai ter, ou vai colher seus frutos por ter obedecido à lei. Mas isso é algo que Deus, desde o início, que Ele criou os céus e a terra, Ele protegeu, né? É a liberdade de opinião, a liberdade de escolha, né? E o Senhor garante isso, assim como está escrito aqui, de que os governantes devem também garantir isso às pessoas que eles governam. E na seção 58, no versículo 21 a 23 diz: que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país. Então a pergunta é: existem leis ruins? Nós vamos ver daqui a pouco uma citação para nós podermos entender isso. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes, até que reine aquele cujo direito é reinar, e subjugue todos os inimigos sob seus pés. Eis que as leis que recebestes de minha mão são as leis da igreja, e como tal considerá-las. Eis que aqui é a sabedoria. Então aí nós vamos entender o governo e o arbítrio do homem, ele deve ser mantido. Todos os governos que buscam defender a liberdade, a livre, como diz aqui, o livre exercício de consciência, de falar o que pensa, de escolher se vai obedecer ou não uma lei, cada governo tem que manter isso. Claro que a lei, se a pessoa desobedecer, existe uma penalidade prescrita na lei e a pessoa vai ter que sofrer as consequências. Mas ela pode escolher obedecer ou não. Isso tem que ficar claro. E aí diz, o Dr. George Sutherland, ex-juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, originário de Utah, disse: o homem tem 3 grandes direitos, igualmente sagrados, que não pode sofrer interferência arbitrária. E são eles: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Os 3 direitos acham-se tão interligados que se constituem essencialmente num só direito. Então, também escolhemos governantes que defendem o direito à vida, e como nós, na verdade, sabemos, o direito à vida também aborda o assunto do aborto. Muitos são a favor do aborto, mas de uma forma que a pessoa pode fazer o que ela quiser. Então precisa tomar muito cuidado com isso. O direito à vida também, as pessoas têm que sofrer a consequência de suas escolhas. O direito à liberdade e o direito à propriedade. Todas as pessoas têm o direito a ter uma moradia, uma propriedade. Então essa é a posição também da igreja. No versículo 3 diz: cremos que todos os governos requerem necessariamente representantes e magistrados civis para executar as leis, e deve-se procurar e apoiar pessoas para administrar a lei com equidade e justiça pela voz do povo, caso se trate de uma república ou pela vontade do soberano. Então, no nosso caso aqui, Brasil, e vocês estão vendo a bandeira aqui, né? Essa é uma das razões que eu estou colocando ela aqui, porque é o assunto que nós estamos falando. Então, nesse versículo 3, é muito importante nós entendermos isso. Ou seja, os que forem administrar a lei em equidade ou igualdade e justiça devem ser procurados e apoiados. Então, aqueles que forem administrar as leis, né, com igualdade para todos, esses devem ser apoiados e escolhidos. Muitos líderes da igreja têm se pronunciado acerca da importância de os santos escolherem homens justos para governá-los. Então nós vamos ver que existem muitas, na verdade, citações, ensinos, é só nós procurarmos, eu vou mostrar só alguns aqui para nós podermos entender. Homens justos devem ser apoiados. E esses homens justos, independente da sua religião, da sua crença, da sua cor, ou de outras coisas, mas se são pessoas que têm o propósito de entrar na política, serem escolhidos pelo povo para governar, mas eles vão governar com igualdade e justiça, esses devem ser apoiados. Não é? Vamos ver uma citação aqui. A primeira presidência, em 1928,
emitiu uma declaração acerca da responsabilidade dos membros em escolher e apoiar líderes cívicos dignos. O texto foi citado pelo presidente Anthony Ivins na Conferência Geral de outubro daquele mesmo ano. Então ele disse: as leis promulgadas para a proteção da sociedade só têm valor quando administradas em retidão e justiça. E elas não podem ser administradas em retidão e justiça quando os homens desonestos ocupam os cargos administrativos. Então, é até óbvio, né? Mas é bom reforçar, né, esse lembrete de que homens que são desonestos, né, eles não podem ocupar um cargo administrativo e político, né? E aí diz: e o Senhor disse, quando os iníquos governam, o povo pranteia. E, então isso está na seção aqui do Doutrina e Convênios 98:9. Então deve ser encontrado homens sábios, homens justos e patriotas em todas as comunidades, em todos os partidos políticos, em todos os credos. Ninguém, exceto tais homens, deve ser escolhidos. Então são essas as pessoas que nós temos que analisar. Como nós vimos na carta da primeira presidência, nós temos que despender um tempo para conhecer cada candidato, cada proposta de cada um deles, e aquele que mais agrega, aquele que mais vai apoiar aquilo que você defende, ou que nós, como membros da igreja, defendemos. Porque nós vivemos o Evangelho e nós precisamos defender os princípios de retidão, os princípios elevados. E aqueles que mais se aproximam disso é o que nós devemos escolher. Ainda assim, sobre ser patriota, inclusive essa citação está no discurso do presidente Benson. Ele diz: o presidente Theodore Roosevelt, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, disse que patriotismo significa ficar ao lado do país, não significa ficar ao lado do presidente ou qualquer outro oficial público, exceto até o limite que essa mesma pessoa estiver ao lado do país. Então, ser patriota não é você ser fiel ao presidente ou ao oficial, né, público, mas é a pátria, é nós sermos fiéis à pátria. Nós amamos o nosso país é maravilhoso, né? E se encontrarmos homens que estão do lado da pátria, ou seja, do lado daquilo que é do bem comum da maioria, que é justo e reto, esses homens, então, nós vamos então apoiá-los, escolhê-los e vamos defendê-los também, né? Para que eles possam governar muito bem. Então esse é o voto que nós temos que dar. E todo homem, disse ainda o presidente Roosevelt, disse que alardeia o clamor: estamos com o presidente, sem acrescentar a cláusula, até o ponto em que ele servir a república, toma uma atitude essencialmente contrária ao homem, semelhante à dos fanáticos que apoiavam os Stuarts na Inglaterra e apregoavam a doutrina de que o rei não poderia cometer erros. Nenhum homem de alto respeito e livre inteligência pode tomar a tal atitude. Então, como nós vemos aqui, ninguém pode sair dizendo que estamos com o presidente, se esse presidente não estiver ao lado da pátria, ou ao lado do povo, defendendo o povo mais dos seus interesses pessoais. Então, se uma pessoa diz que está ao lado de um presidente que não está ao lado do povo, ou que não defende ou vai buscar defender as causas de retidão, que estão mais alinhadas àquilo que nós defendemos, né? Então, essas pessoas vão estar mais ou menos, né, na verdade, semelhantemente aos Stuart da Inglaterra, que eles apregoavam que o rei nunca vai errar. E não é assim, né? Então, nenhum homem de alto respeito e livre inteligência pode tomar essa atitude, a não ser dizer que está ao lado do presidente se ele estiver ao lado da pátria, né? Como o nosso governo é republicano, então, né? É assim que nós temos que ver. O presidente Ezra Taft Benson deu 4 excelentes diretrizes pelas quais podemos avaliar a dignidade de uma causa ou líder político, que também está inserido
naquele discurso que eu comentei no início, que aqueles que quiserem cópia, né, que só está em inglês, mas aqueles que quiserem cópia em português. Então ele diz: não somente devemos procurar estabelecer líderes humildes, dignos e corajosos, mas também ponderar todos os projetos referentes ao bem-estar nacional local, através de 4 normas eficazes. Quais são as 4 normas? A primeira, então, é por isso que, se nós estudarmos os candidatos e observarmos quais são as suas propostas, que nós possamos colocar essas 4 normas. Então ele está apresentando uma proposta, né? Então essa proposta, ou esse projeto, norma ou ideia a ser promulgado, é justo do ponto de vista do Evangelho de Jesus Cristo? Então essa proposta que está sendo dita é justo do ponto de vista de Cristo? A segunda norma que nós temos que observar nessa proposta do político: ele é correto de acordo com a perspectiva do Senhor de avaliar o governo constitucional e o padrão usado por ele é uma forma, na verdade, segura? Então, essa proposta do candidato que você está avaliando ou pensando em escolher, esse projeto, ele é justo do ponto de vista do Evangelho de Jesus Cristo? Ele é correto de acordo com a perspectiva do Senhor? O terceiro esse projeto é adequado de conformidade com o parecer dos oráculos vivos de Deus, ou seja, dos profetas, aquilo que nós recebemos de orientação e revelação? Ele é adequado, ele está alinhado, né, de certa forma? E o quarto, se esse projeto do candidato, que influência vai exercer esse projeto ou norma de lei sobre a moral e o caráter do povo, caso seja adotado. Então, se o político está com uma proposta, essa proposta, se aprovada, qual é a influência que vai ter isso no caráter moral do povo, né? Se é uma lei, né, correta, justa, né? Então, esses são os 4 itens, né? Então, vamos voltar lá. O primeiro, se a proposta do político a norma, a ideia, ela é justa e está alinhada ou no ponto de vista do Evangelho. Se a proposta do político ela é correta de acordo com a perspectiva do Senhor. Se a proposta do político ela é adequada com as revelações que nós temos, que nós vivemos e defendemos. E se a proposta do político, se aprovada, qual a influência que vai exercer sobre uma nação, na moral e no caráter de um povo. E aí, se tiver tudo bem com essa proposta e atender esses 4 itens, então é uma proposta boa, é um político alinhado ou que deve ser buscado e apoiado, né? E o presidente J. Romney Clark Jr., que foi um dos apóstolos da igreja e membro da primeira presidência, no relatório da Conferência de Abril de 1949, ele disse: mesmo dentro da igreja temos sido advertidos a respeito dos lobos devoradores que estão entre nós, de nossos próprios membros, e eles, mais que os outros, estão vestidos em pele de cordeiro, porque usam e vestem as roupagens do sacerdócio. Então, o que quer dizer aqui é que mesmo dentro da igreja nós temos que saber escolher. Às vezes não só por ser membro da igreja que vai ser um excelente político, ou que vai apoiar ou vai ter propostas alinhadas com a vontade de Deus. Por isso que individualmente temos que despender tempo, como a primeira presidência nos exortou, a estudarmos esses candidatos, sendo membros ou não, independente de ser membro da igreja. Mas aquele que mais se alinhar com o que nós defendemos e acreditamos, esse deve ser apoiado. O versículo 4, então, ele diz o seguinte: cremos que a religião foi instituída por Deus e que os homens são responsáveis perante Ele e somente Ele, por seu exercício, a menos que suas opiniões religiosas o levem a infringir os direitos e a liberdade de outrem. Não cremos, porém, que as leis humanas têm o direito de interferir na prescrição de regras de adoração para oprimir a consciência dos homens, nem de ditar formas de devoção pública ou particular.
Cremos que o magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências. Deve castigar delitos, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Então, lendo esse versículo 4, tem a ver com relação de religião e leis humanas. O presidente Herbert G. Grant declarou: uma das regras fundamentais de fé promulgadas pelo profeta Joseph Smith foi essa: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames ou arbítrio de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Essa é a nossa 11ª regra de fé. Não abrogamos absolutamente nenhum direito, nenhuma prerrogativa que seja de interferir nos direitos de qualquer pessoa. Então, também escolhemos políticos que são a favor da liberdade religiosa, que as pessoas possam adorar a quem eles quiserem, como eles quiserem. Que nenhum desses políticos possa querer dizer como as pessoas vão adorar ou ter sua devoção pública ou individual, particular, né? E que esse governante ou esse político que vai ser escolhido, ele deve ter em sua proposta a liberdade religiosa, a liberdade de cada um seguir a sua religião, o seu Deus, como ele bem entender. Então, esse é o político que nós temos que apoiar também. Ainda no versículo 4, o elder John Wilson escreveu que o profeta José Smith defendia a ideia de que um bom governo deve assegurar a todo cidadão o livre exercício da consciência. Não devemos interferir em questões relativas a crenças e práticas religiosas, a menos que elas sejam contrárias às leis instituídas para o bem-estar comum. Não deve existir o menor envolvimento da influência religiosa nos governos civis. Então é algo que nós aprendemos aqui também, que nenhum governante deve interferir na crença ou na religiosidade de ninguém, embora a menos que elas sejam contrárias às leis institucionais instituídas para o bem-estar comum, que seja algo que vá ferir a lei, né? Mas fora isso, nenhum político pode ter em sua proposta que vai, de certa forma, dizer como as pessoas vão ter que adorar e como adorar. Então, aqueles políticos que defendem a liberdade religiosa devem ser procurados e elegidos. No versículo 5, nós vemos então: cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo do lugar em que residem, desde que protegidos de seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo, e que o motim e a rebelião são inadequados a todo cidadão assim protegido, e devem ser punidos convenientemente, e que todos os governos têm o direito de estabelecer leis que, a seu ver, sejam mais adequadas para assegurar os interesses públicos, ao mesmo tempo, contudo, mantendo sagrada a liberdade de consciência. Então, em relação a esse versículo 5, a 12ª regra de fé diz: cremos na submissão aos reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. As 3 palavras significativas usadas na 12ª regra de fé, comentou o presidente Divino Mackey, retratam a atitude apropriada que deve ter os membros da igreja com relação à lei. Estas palavras são obediência, honra e manutenção da lei. Então, todo membro da igreja deve obedecer, honrar e manter a lei, né? Então vamos ver aqui rapidamente cada aspecto da obediência da lei. A regra de fé não afirma que queremos ser sujeitos à lei. A obediência implica uma atitude mais elevada que a mera submissão, pois a obediência é fundamentada em um bom propósito. A submissão pode ser originada do egoísmo ou fraqueza de espírito, embora tanto a obediência como a submissão implique restrição da vontade própria. Somos obedientes somente no sentido do direito e submissos por necessidade. A honra exprime um gesto ou atitude de alguém que é inferior para com o superior.
Quando aplicada de modo geral, ela conota a ideia de ter elevada consideração. Consequentemente, ao honrarmos a lei, consideramos-la como algo que está acima dos desejos ou prerrogativas egoístas. Então, honrar a lei. Hoje nós temos a Constituição. Nós temos que honrar ela. Ou seja, nada está acima da Constituição. A lei tem que ser igual para todas. Por isso que diz lá, consideramos-la, a Constituição, como algo que está acima dos desejos ou prerrogativas egoístas. Infelizmente, nós temos visto acontecer algumas coisas que, infelizmente, estão ferindo. Então, se algum político ele não obedece ou ele não honra essa lei, né, ele não deve ser escolhido. Por isso que nós vamos ver o próximo assunto, que é manter a lei. Manter a lei é defender ela. A Constituição tem que ser defendida, independente de quem quer que seja que vá não cumpri-la, né? Então nós temos que defender e manter ela. E a manutenção, manter significa apoiar e impedir que venha abaixo. Ou seja, sustentar a lei, portanto, é nos abstermos de dizer ou fazer coisa alguma que a enfraqueça ou torne ineficaz. Então nós temos que, resumindo aqui os três, obedecemos a lei no sentido do direito. Honramos a lei porque é necessária ao fortalecimento da sociedade. E sustentamos ou mantemos a lei, mantendo por ela a mais alta estima, que é a nossa Constituição. Então, aqueles que estão alinhados a isso, é o que devemos apoiar. O versículo 6, então, para encerrarmos essa primeira parte, ele diz: cremos que todo homem deve ser respeitado em sua posição, governantes e magistrados como tais, sendo nomeados para a proteção dos inocentes e punição dos culpados, e que todos os homens devem respeito à deferência às leis, visto que sem elas a paz e a harmonia seriam suplantadas pela anarquia e pelo terror. As leis humanas foram instituídas com o propósito expresso de regular nossos interesses como indivíduos e nações, entre um homem e outro, e as leis divinas foram dadas pelo céu para prescrever regras sobre assuntos espirituais, para a fé e adoração, devendo o homem dar contas de ambas ao seu Criador. Como nós vimos lá, tanto aqueles que vivem, que devem manter a lei divina, como a lei humana, todos vão responder perante o Criador. Então, nesse versículo 6, o presidente N. Eldon Tanner comentou: Abraham Lincoln observou, leis ruins, se é que existem, devem ser logo repelidas, porque enquanto em vigor devem ser religiosamente cumpridas. Esta é a atitude da igreja com relação ao cumprimento da lei. Então, manter e apoiar o governo local ou a lei, como nós vimos lá, que é obedecer, honrar e manter a lei. Se é que existem leis ruins, então nós devemos mudar essa lei usando a forma legal. Então hoje nós na verdade conhecemos algumas partes da lei que nos permite isso, chamado na verdade plebiscito. O que é um plebiscito? Antes de uma lei ser colocada e ser oficial, vai ser levada a voto ao povo. E também tem um referendo. O referendo é quando já existe uma lei e é necessário mudar essa lei, então é levado ao voto do povo para ver se vai manter aquela lei ou vai se alterar aquela lei. Então, na verdade, o plebiscito é antes de uma lei existir. O povo é que vota o que quer. E o referendo é o povo que vota o que quer, já numa lei existente, se vai continuar aquela lei ou se vai mudar aquela lei. Então essa é uma atitude que nós temos que ter, mas enquanto for lei, como diz aqui, religiosamente deve ser cumprida. O outro item, o profeta Joseph Smith ensinou: não é possível estar em oposição à lei e ao mesmo tempo em harmonia com o Senhor, pois este ordenou que devemos estar sujeitos aos poderes estabelecidos até que reine aquele cujo direito é reinar. Em um desses dias, ele há de vir, e isso vai vir. Existe alguma exceção para isso? Existe. A exceção é essa. A única exceção a esse princípio de não manter uma lei
seria quando o Senhor instrui seu povo, através dos profetas, a assumir uma posição contrária ao governo. Exceto nesse caso, devemos reconhecer a autoridade constituída. Também em referência ao manual do Instituto, onde nós encontramos essa citação. Ou seja, algumas leis que ferem os princípios, os mandamentos de Deus, e os profetas têm dito qual é a posição oficial da igreja, e então nós vamos apoiar o que o Senhor deseja de nós, se essa lei dos homens está ferindo a vontade de Deus. Então essa é a única exceção. Do contrário, todas as leis devem ser cumpridas religiosamente. Eu espero que nós possamos ter aprendido então, nessa primeira parte, Doutrina e Convênios 134, eu os convido a reler novamente os versículos e observar isso, e que possamos, nesse ano de eleições, possamos escolher os melhores candidatos, aqueles que estão mais, independente se é membro da igreja ou não, da sua cor, da sua religião e etc., mas que sejam homens que têm propostas justas, que têm propostas alinhadas com aquilo que nós acreditamos e defendemos. Estes são os que devem ser escolhidos e apoiados. Até a próxima parte da aula.